Fala aí, minha galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Hoje estou passando aqui para falar uma coisa rápida com vocês sobre a avaliação dos nossos pacientes, né? Sobre a avaliação da população quando o assunto é lipoproteínas de baixa densidade, as chamadas LDL, que erroneamente chamam de mau colesterol, né? Visto a sua importância, claro, para a síntese, para a produção de compostos vitais para o nosso organismo. Mas pulando essa parte, o que a gente precisa observar quando a gente avalia os níveis de LDL, do mau colesterol, dentro do organismo de indivíduo, a gente precisa entender que a LDL não é uma só. Não existe apenas um tipo de LDL, não existe apenas uma forma dessa lipoproteína apresentada na circulação. O processo de modificação, de oxidação dessas lipoproteínas vai ser determinante na sua capacidade heterogênica. Ou seja, na capacidade que essa lipoproteína tem de formar placas de gorduras nas nossas artérias, tá? As LDL nativas, aquelas que são produzidas a partir do metabolismo endógeno, né? Eu produzo ali a VLDL no fígado, mando para a circulação, vai sofrendo alteração durante o leito vascular até formar a IDL, que é uma lipoproteína de densidade intermediária, até conseguir essa LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade. O que é que nós precisamos entender? Durante o processo dentro da circulação, essas lipoproteínas elas podem sofrer alteração de sua estrutura, elas podem sofrer processo de oxidação, ou seja, de perda de elétrons, de alteração de sua estrutura química e, consequentemente, transformando-a numa substância muito mais reativa. Assim como todas as outras estruturas do nosso organismo, quando sofrem a oxidação, elas se tornam muito mais reativas, ou seja, elas são muito mais capazes de se ligar a estruturas que normalmente elas não se ligariam. E aí a gente apresenta, portanto, a LDL modificada, a LDL oxidada, que vai se tornar um elemento muito mais atrativo para receptores scavengers no endotélio vascular, nas células do leito vascular, das artérias principalmente, aumentando a sua captação para a íntima, para a transferência do leito vascular para a camada íntima das artérias, que é onde essas lipoproteínas serão alvos de macrófagos, que são células de defesa, células do sistema imune inato, que residem naquela região como forma de defesa. E, na realidade, quando essas estruturas elas são oxidadas, elas são estranhas, elas são tidas como nosso organismo como uma estrutura estranha. Portanto, os macrófagos vão fazer o que com essa LDL oxidada? Fagocitar. Quando eu fagocito, eu transformo esse macrófago mais as gorduras em uma célula espumosa. Há uma morte desses macrófagos e há também a calcificação. Íons de cálcio são recrutados para calcificar essa estrutura, transformando, portanto, essa artéria, que antes era maleável, que antes tinha uma grande capacidade elástica, em artérias esclerosadas, ou seja, em artérias com a menor capacidade elástica, transformando essa artéria saudável em uma aterosclerose, ou seja, o enrijecimento de uma artéria. Daí vem o nome aterosclerose, né, que aumenta o risco de indivíduos apresentarem doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio e AVC, por exemplo. Então, essas células oxidadas, essas lipoproteínas oxidadas, elas têm uma capacidade muito maior de formar ateromas do que a LDL normal. Então, se eu tenho dois pacientes, um com LDL em 300, outro LDL em 240, 250, tá? O de cá, apesar desse nível, né, por exemplo, pode ser um fator genético, um fator familiar. Uma hipercolesterolemia familiar, por exemplo, ele apresenta esse colesterol de 300, mas apresenta um hábito de vida, né? Ele pratica atividade física, ele não é fumante, ele não consome álcool, ele está num ambiente, ele respira um ambiente menos poluído, e o outro que tem um LDL de 240, teoricamente menor risco aterosclerótico, né? Menor risco vascular, mas que é fumante, que bebe álcool, né? Cotidianamente, que está exposto a poluentes no ar muito mais importantes, que é estressado, que vive um ritmo de vida muito louco e estressante, esse indivíduo com menor nível de LDL, com certeza, tem o maior risco aterogênico. Por quê? Provavelmente, né, empiricamente, fisiologicamente, essas LDL desse indivíduo com menor concentração estão muito mais oxidadas do que aquele indivíduo com melhor estilo de vida. Então não adianta apenas eu olhar o LDL. Ah, tá, beleza.
Tá bom, tá ali limítrofe, sim, mas quais são os outros fatores que possam, né, que estão presentes nesse indivíduo, que pode oxidar essas estruturas e fazer com que essas estruturas sejam muito mais reativas e proterogênicas. Beleza? Então, LDL não é tudo a mesma coisa, não é apenas uma estrutura única e que todos os outros fatores podem modificar o risco cardiovascular desse indivíduo, para além unicamente dos níveis de colesterol ruim dentro da circulação. Beleza? Um forte abraço, até mais.